E a alimentação está entre os 3 principais fatores ambientais que mais exercem influência na prevenção ou no desenvolvimento do câncer. Então aí, a nossa importância ao falarmos sobre alimentação preventiva. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como atender o paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é como prevenir o câncer no seu paciente. Nutri, eu como nutricionista oncológica, acredito que uma das nossas funções, de nutricionistas que desejam atender esse público é não somente contribuir para uma maior qualidade de vida e um melhor desfecho clínico para as pessoas já diagnosticadas com câncer que estão em tratamento ou vão iniciar, mas também contribuir com a prevenção dessa doença que infelizmente cresce a cada ano. E até mesmo trabalharmos com sobreviventes do câncer, buscando orientá-los sobre o que é um estilo de vida preventivo e uma alimentação preventiva, buscando a prevenção da recidiva da doença. Então, essa também é uma área de atuação que nós podemos atuar e que, bem na verdade, nós devemos atuar. Ninguém melhor do que nós, que tem o desejo de se aprofundar na área da nutrição oncológica, para abordarmos qual é o papel da alimentação em todo esse processo, desmistificar alguns mitos, tirar algumas dúvidas, aliviar alguns medos, mas, claro, trazer informação assertiva, de qualidade, que possa realmente contribuir para que no futuro esses números de novos casos eles comecem a cessar e a baixar. O câncer é uma doença multifatorial, ou seja, não tem apenas um fator que influencia o desenvolvimento dessa doença. Então nós não temos como afirmar o porquê que um paciente nosso foi diagnosticado com câncer, bem como nós também não podemos afirmar se uma pessoa vai ou não desenvolver essa doença devido ao que nós estamos vendo como estilo de vida dessa pessoa. Contudo, o que hoje nós sabemos, o que hoje os estudos nos mostram, é que os fatores ambientais, eles exercem uma influência muito grande e muito maior no desenvolvimento do câncer do que quando comparado aos fatores genéticos, Os fatores genéticos hoje, eles não exercem mais tanta influência como os fatores ambientais. E a alimentação está entre os 3 principais fatores ambientais que mais exercem influência na prevenção ou no desenvolvimento do câncer. Então aí, a nossa importância ao falarmos sobre alimentação preventiva. É claro que fatores genéticos associados a condutas inadequadas de estilo de vida aumentam o risco para uma pessoa desenvolver câncer. Então, se a gente se depara com uma situação dessa no nosso consultório, é claro que nós devemos alertar o nosso paciente sobre o risco que ele está correndo e sobre como as condutas atuais dele, que principalmente envolvem alimentação, pode acabar influenciando no desenvolvimento dessa doença no futuro e acabar realmente impactando negativamente no seu processo de saúde. Pensando nisso, eu tenho um caso bem interessante de uma moça que me procurou para passar em consulta comigo, buscando a prevenção do câncer. Então, como um movimento que ela estava tendo de mudança de hábitos e estilo de vida, ela também buscou mudar a alimentação pensando em prevenção. A motivação dela foi a mãe que tinha sido diagnosticada com câncer de mama. E ela, inclusive a mãe dela era minha paciente, foi assim que ela me conheceu. E aí vendo a importância da alimentação nesse processo, não só durante o tratamento, mas na prevenção da recidiva, e se informando e estudando mais acerca do assunto, ela me procurou motivada a mudar os seus hábitos. E foi uma experiência muito bacana, porque ela realmente estava focada em mudar o seu estilo de vida, bem como a sua alimentação. Então ela teve mudanças bem grandes e mudanças importantes na alimentação, passou a praticar atividade física, teve mudança na sua composição corporal, melhora de marcadores bioquímicos, então foi uma mudança bem bacana que realmente mudou a mentalidade dela em torno da alimentação. Então, é possível sim que a gente atenda pacientes que busquem a prevenção através da alimentação, que trabalhemos com reeducação alimentar, que trabalhemos com o que tem de mais atual em evidência, buscando realmente uma alimentação com característica preventiva. É claro que trabalhar com prevenção nem sempre é fácil, é simples.
nós temos, né, eu ouso generalizar, que nós temos, como seres humanos, uma mentalidade muito mais imediatista e muito mais remediadora do que preventiva. Normalmente, nós queremos, quando a gente se dispõe a fazer algo, a gente quer o resultado para ontem, não gosta de esperar, ou prefere trabalhar com o que já existe, ou seja, um problema já instalado, do que ficar pensando em prevenção. Então, muitas vezes, e eu também, Nutri, tinha esse sentimento, eu não sei se você compartilha disso comigo, daquele sentimento de frustração, de às vezes falar aos ventos, sabe? Sobre a importância da alimentação, sobre quais alimentos devem ser evitados, quais alimentos devem ser consumidos. E eu vejo muito isso por experiência dentro da minha própria família. Costumam brincar, né? Que casa de ferreiro é espeta de pau. Mais ou menos assim. Acredito que muitas de vocês que estão me assistindo já devem ter passado por isso, né? De você saber da informação, saber da importância, mas não conseguir mudar, às vezes, a mentalidade das pessoas que convivem próximas de você. Imagine de pessoas que você não conhece, não é mesmo? Mas eu sou da mentalidade de que, para nós, e isso não só os nossos pacientes, mas qualquer pessoa, né, até mesmo nós, quando a gente entende muito melhor a razão de uma nova conduta, a gente tende a refletir mais sobre isso e aderir melhor a essa conduta, a essa estratégia, quando a gente entende o porquê, as razões. E não somente o porquê e as razões, bem como o que nós vamos perder ou ganhar em continuar com velhas atitudes, ou até mesmo o que nós vamos perder e ganhar em assumirmos uma nova postura, por exemplo, perante a alimentação. Essa balança mental, e isso eu tenho tido boas experiências, ela faz com que o meu paciente, ela faz com que o paciente, de maneira geral, ele entenda melhor o ônus e o bônus daquela nova atitude que ele precisa tomar, e dessa forma ele reflete, ele pondera e ele se sente mais motivado, então, a aderir àquela estratégia. Então, essa balança mental é muito importante que você utilize com seus pacientes, que você coloque para ele as informações positivas e negativas da conduta que ele está tendo agora e da nova conduta que você está propondo para que ele tenha. Ou seja, você simplesmente dizer para o seu paciente que tal alimento é importante, que tal estratégia alimentar vai ser importante para o objetivo dele, né? Ou que ele precisa abrir mão de um determinado alimento que ele esteja comendo agora, que você mostre números sobre a prevalência de câncer, a expectativa, né, de novos casos de câncer nos próximos anos, não impacta, não gera mudança, não muda nada na vida do paciente, sinceramente. Então, se você está fazendo dessa forma, eu ouso dizer que você está fazendo errado, né? O que vai realmente gerar mudança no paciente é quando você pegar essas informações e traduzirem para a vida dele, para o dia a dia. Como que essa tua estratégia, essa tua orientação vai impactar as diferentes áreas da vida do seu paciente. Por exemplo, cada pessoa tem prioridades diferentes na vida, sonhos diferentes, expectativas de realizações diferentes, né? Cada um se realiza de uma maneira e projeta o seu futuro de uma maneira. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa workaholic, que é viciada no trabalho, que vive para o trabalho e que projeta o seu futuro como resultado do seu trabalho, e simplesmente dizer para ela, olha, você precisa mudar esse teu estilo de vida agora, procurar se alimentar melhor, porque senão, no futuro, você pode desenvolver um câncer, desenvolver uma doença, você não vai ter uma velhice saudável. Gente, isso não cola. Eu posso até estar generalizando, Nutri, mas é bem comum que pessoas com essa característica pensem dessa maneira. Ela não quer saber sobre velhice saudável, ela quer saber sobre o que é prioridade na vida dela. Ou seja, você precisa tocar na dor do teu paciente, você precisa tocar nas metas realmente objetivas do teu paciente. Uma pessoa com essa característica, ela vai querer entender como a alimentação pode surtir um efeito agora para que ela possa alcançar o objetivo dela mais rápido. Então, como que a alimentação vai dar mais ânimo, vai aumentar a sua produtividade, vai fazer com que ela produza mais e melhor, né? Até porque, para que ela, uma pessoa com essa característica, tenha que ficar parando para fazer lanchinho ou parando para cozinhar,
e por experiência própria eu já atendi pessoas assim, não vão aderir às estratégias e ao seu plano alimentar, porque não é prioridade na vida delas. Não é prioridade parar para ter um almoço saudável e cozinhar um almoço saudável. Não é prioridade parar no trabalho a cada 3 horas para ficar tomando um cafezinho. Mas quando você identifica a característica da pessoa, quais são os seus objetivos, o que realmente a motiva, e pega isso para aliar com uma alimentação saudável e demonstrar como que uma alimentação saudável pode sim influenciar positivamente nesses objetivos, sonhos e realizações dessa pessoa, você vai encontrar um paciente mais motivado, um paciente mais animado e que vai refletir sobre a tua estratégia, vai ponderar, vai colocar naquela balança mental e vai aderir muito das tuas condutas e falar a mesma língua que você. Bom, os 3 principais erros que eu vejo nos nutricionistas quando a gente fala sobre alimentação preventiva são, primeiro, desacreditar no papel da alimentação nesse processo. Achar que a alimentação ela não é tão importante assim, ela não exerce tanta influência na prevenção de doenças, que tem muitos fatores envolvidos e associados e que a alimentação acaba sendo insignificante. Bom, um outro fator, e esse é muito chato, Nutri, é desacreditar outros profissionais que falam acerca desse tema. Infelizmente, eu já passei por isso. A nossa classe ela acaba sendo um pouco desunida. E muitas vezes é comum a gente ver profissionais que desacreditam a conduta do colega nutricionista ou que fala mal das estratégias e condutas de um outro profissional da mesma classe de trabalho. Eu já passei por essas situações diversas vezes e isso só faz com que a cabeça do nosso paciente ou daquela pessoa que nos assiste nas redes sociais fique confusa e realmente ache que a alimentação não exerce influência nenhuma. Por exemplo, falas como: o importante é ter uma alimentação equilibrada. O que é equilíbrio? O importante é você comer de tudo. O que é tudo? O importante é você comer como antes. Como era antes? Ou até mesmo, e eu já passei por uma situação assim e foi muito chato, eu fui convidada a dar uma palestra justamente sobre o papel da alimentação na prevenção do câncer de mama. E aí, quando eu estava abordando e trazendo o que nós temos de maior evidência hoje em dia, os estudos demonstram sobre como seria uma alimentação preventiva nesse processo, e eu fiz um comentário sobre o consumo de embutidos e de carne vermelha, inclusive a orientação do IARC, braço da OMS, a recomendação da redução de carne vermelha por diferentes motivos, que eu já falei aqui diversas vezes nas redes sociais. Um colega nutricionista que me convidou para dar a palestra me desacreditou na frente das pessoas e disse que o mais importante do que a redução da carne vermelha seria, na verdade, a redução da carne vermelha ela não teria impacto dentro de um contexto de alimentação saudável e que muitas vezes a pessoa ela pode consumir grandes quantidades de carne vermelha e isso não ter impacto algum. E isso foi uma situação muito chata, porque ele poderia ter conversado comigo depois. Mas ali, eu estava trazendo informações sobre o que nós temos de evidência atualmente. E toda aquela minha palestra, com essa fala, foi desacreditada, porque tudo se tornou relativo. E quando tudo se torna relativo, então as evidências não servem para nada. E aí, todo aquele trabalho que eu estava fazendo com aquele público leigo que estava me assistindo, ele foi impactado negativamente. Então isso é muito chato, Então é claro, o contexto ele é muito importante, mas hoje nós temos sim diretrizes que nos respaldam a partir de recomendações baseadas em evidências, em estudos científicos, como é o caso das recomendações a partir da Organização Mundial da Saúde, do IARC, que classifica substâncias com potencial carcinogênico aumentado em humanos, que nós temos que alertar a população sobre isso. Porque esses estudos, muitas vezes, eles isolaram a substância e viram que a substância, ou o alimento consumido isoladamente já tem um potencial aumentado, aumenta o risco para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de intestino. Então, o desacreditar profissionais é muito chato e é um dos fatores que acaba atrapalhando o nosso trabalho na promoção de saúde e na prevenção
de doenças como o câncer, né? Um outro fator também é subestimar, né? Um outro fator, um outro erro, né, que alguns nutricionistas podem cometer nesse papel de prevenção é subestimar o papel do ambiente em todo esse processo. Então, continuar a fala de que a genética e a hereditariedade ainda exercem grande influência, é o que exerce mais influência, né? Então, por exemplo, já peguei pacientes que chegaram para mim que haviam recebido a informação de que como aquela pessoa, né, aquele paciente na minha frente, não tinha tido nenhum caso, né, de câncer na família, ele não precisava se preocupar, porque bem provavelmente ele não ia desenvolver. E Nutri, hoje nós sabemos que 90% dos fatores mutagênicos que podem gerar um aumento ali no risco para o desenvolvimento do câncer são fatores ambientais. O ambiente hoje ele exerce maior influência do que a genética em todo esse processo. E aí mais para frente, nesse vídeo, eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês sobre isso. Então, esses são os 3 principais erros que eu enxergo nesse processo que pode prejudicar o nosso trabalho pensando em promoção de saúde e prevenção do câncer, tá bom? Bom, Nutri, e para te explicar melhor qual é o papel da alimentação em todo esse processo de prevenção, nada melhor do que te contextualizar sobre o que é o câncer e como que esses fatores ambientais influenciam no desenvolvimento e no processo de carcinogênese. Então, o câncer ele é uma doença de base do DNA, o qual sofre mutação a partir de fatores carcinogênicos, né? E esses fatores eles podem ser diversos, incluindo substâncias presentes em alguns alimentos que podem iniciar esse processo de carcinogênese. A mutação que acontece no DNA, ela pode afetar a expressão de diferentes genes que controlam o crescimento celular e o mecanismo de divisão celular. Então, elas alteram, né? Essas mutações alteram ali a expressão de alguns genes, como, por exemplo, diminuem a expressão dos genes supressores tumorais, que justamente tem como função estimular a apoptose celular de células anômalas, né, e controlar ali a proliferação celular, e aumentar a expressão de genes como os oncogenes, que são justamente os genes responsáveis por transformar, né, as células sadias em células anômalas, em células doentes, e inibir, né, os genes que estimulam a apoptose celular, inibir os genes de supressão tumoral e aumentar ali, estimular a proliferação celular. E um outro mecanismo para o processo de carcinogênese são as alterações epigenéticas causadas pelos fatores externos. Essas alterações epigenéticas, elas têm a capacidade de impactar, de influenciar na expressão de diferentes genes, como esses que eu mencionei, como os genes de supressão tumoral e os oncogenes, sem necessariamente mutar o DNA, alterar a sequência de base do DNA. Então a epigenética, ela estuda justamente como que os fatores ambientais, eles podem alterar a expressão dos nossos genes, ativando ou inativando algum gene que pode estar relacionado ao desenvolvimento do câncer, como por exemplo a alimentação, né? Então os fatores ambientais, como por exemplo a alimentação, sem alterar, né, a sequência de base do nosso DNA. Então eu gosto de fazer a seguinte analogia para vocês entenderem melhor. Imagine que as nossas células são interruptores de luz. E os nossos alimentos, aquilo que nós comemos, eles acionam esse interruptor, ou seja, acende a luz ou desativa esse interruptor, apaga a luz. Ou seja, independente do que nós comemos, aquilo continuou sendo interruptor. Nós não mudamos a característica daquela célula. Contudo, a partir da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, a gente ativou ou inativou o que aquele gene, né, a expressão daquele gene. Então, essa analogia com o interruptor de luz é uma forma de vocês entenderem como funcionaria a ação da alimentação na expressão, né, a influência da alimentação na expressão de diferentes genes e como isso poderia favorecer
o desenvolvimento de câncer, ou seja, a pessoa ela ainda carrega aquela informação hereditária de uma determinada doença, mas não necessariamente ela está fadada a desenvolver essa doença. E a alimentação está entre os 3 principais fatores que exercem influência na expressão dos nossos genes. Então eu trouxe aqui para vocês tanto um artigo científico como um guideline para demonstrar o que nós temos de maior evidência hoje quando pensamos em estilo de vida e alimentação na prevenção do câncer. Então, a American Cancer Society, ela publicou um guia em 2020, tá fresquinho, de tempos em tempos eles atualizam esse guideline, falando sobre, na verdade, esse guia sobre a alimentação e a prática de atividade física, né, que serve como base de comunicação, também política e estratégias comunitárias, né, que refletem o que nós temos de mais atual em evidência científica, em estudos recentes, para justamente estabelecer essa comunicação, para que estratégias, né, sejam elaboradas pensando na prevenção do câncer, né? Então, o que essa diretriz da American Cancer Society ela nos traz, né? Que a manutenção do peso corporal saudável ao longo da vida, ou seja, não em um determinado período, mas ao longo da vida, é importante para prevenção do câncer. Ser fisicamente ativo, então que eles até dão uma recomendação, né, de minutos semanais, é importante para a prevenção do câncer. Ter um padrão alimentar saudável e depois, ao longo do guideline, ele vai descrevendo o que seria esse padrão alimentar saudável. Limitar ou excluir o consumo de alimentos ultraprocessados, grãos refinados, bebidas açucaradas e carnes processadas. É importante para a prevenção do câncer. Inclusive, olha aqui, Nutri, o que eles alertam. O consumo de 50 gramas de carne processada aumenta em 23% o risco para o desenvolvimento do câncer de cólon. 50 gramas, se eu não estou errada, é aproximadamente 3 fatias de presunto ou peito de peru. Não é um valor absurdo, né, para que as pessoas consumam ali no dia a dia. Tem pessoas que consomem isso diariamente, né? Então, isso aumenta em 25% o risco para o desenvolvimento do câncer de cólon, por exemplo. E aí, lembra do que eu falei no início do vídeo, do não desacreditar profissionais e não generalizar tudo para um contexto? Esse estudo aqui mostra o consumo isolado desses alimentos, independente do contexto. Justamente porque esses alimentos contêm uma substância já considerada pelo IARC, né, está no grupo A do IARC, considerada de elevado potencial carcinogênico em humanos, que é o nitrito e o nitrato. Então, esses alimentos, de maneira isolada, já favorecem o desenvolvimento do câncer, de alguns tipos de câncer, como o de cólon. E também, essa diretriz, né, esse guideline, ele alerta, né, sobre limitar o consumo de bebida alcoólica para uma dose por dia, sendo desejável o não consumo de bebida alcoólica. Então, no decorrer do guideline, ele vai descrevendo, né, o que é esse padrão de alimentação saudável. Então, depois você pode até dar uma olhadinha, porque é bem interessante, ele foca bastante nessa parte de alimentação, então como que deve ser uma alimentação preventiva. Eu trouxe também aqui um outro artigo muito bacana, que se você tiver a oportunidade de ler, leia, sensacional, da Nature, que saiu em 2019, que aborda exatamente o papel da alimentação na prevenção do câncer, na promoção do câncer também. O nome do artigo é Dietary Partners and Cancer Risk, e vale muito a pena ler, porque fala sobre microbioma, sobre alimentação, enfim, é bem bacana mesmo. E aí, nesse artigo, eles relacionam, né, os tipos de câncer e quais são os tipos de dieta mais associados à prevenção ou à promoção do câncer. Então, vou pegar aqui um exemplo, tá, para vocês. Por exemplo, o câncer de mama. Eles relacionam que uma dieta ocidental, ou seja, uma dieta rica em carboidratos simples, rica em gorduras, né, rica em produtos ultraprocessados, está mais relacionada ao desenvolvimento do câncer de mama, o aumento de bebida alcoólica também. E como uma forma de prevenção, ele relaciona uma dieta pró-inflamatória e uma dieta rica em antioxidantes, né, como prevenção do câncer de mama. Então ele faz essa relação o artigo inteiro com diferentes tipos de câncer. É muito bacana, vale muito a pena ler. E por que eu citei esses artigos para vocês? Para vocês verem que sim, existem revistas, guidelines, diretrizes, consensos mundiais, internacionais,
fortes, embasados, com meta-análise, né, estudos randomizados, que demonstram o papel da alimentação na prevenção do câncer, de diferentes tipos de câncer. Então, o nosso papel como nutricionistas, principalmente nutricionistas que trabalham nessa área de oncologia, é fundamental, é muito importante, Nutri. Então, sempre tenha a sua conduta baseada em evidência. Não desacredite outros profissionais antes de entender melhor esse mecanismo e todo esse processo. Não subestime o papel da nossa ferramenta de trabalho, que são os alimentos. E também não subestime o poder do ambiente na prevenção do câncer. Só dessa forma, as tuas estratégias, as tuas falas vão ser condizentes com a promoção de saúde e prevenção dessa doença que, como eu disse e alerto novamente, cresce a cada ano. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Aline, mas vamos supor que eu estava acompanhando um paciente e aí ele acabou desenvolvendo câncer por diferentes motivos, não é? O câncer é multifatorial, como eu falei no início desse vídeo. Será que mantendo uma alimentação saudável, um estado nutricional adequado, né, continuando aí então com uma conduta, pensando nessa alimentação preventiva, ele seria favorecido de alguma maneira? Nutri, se você me acompanha aqui e eu falo tanto sobre alimentação durante o tratamento oncológico, tanto sobre a importância de manter um bom estado nutricional, você vai saber que a resposta é sim. Independente se esse paciente desenvolveu câncer, a alimentação, o estilo de vida, a composição corporal saudável, e a gente tem vários estudos que demonstram que é importante um estado nutricional saudável, uma composição corporal saudável, ou seja, baixo percentual de gordura, né? Percentual de massa muscular adequado para sexo e idade, são fatores de muita relevância para um melhor prognóstico para o nosso paciente, inclusive para prevenção da recidiva do câncer, para diminuição do risco desse paciente voltar a ter o câncer, né? Além disso, além da prevenção, da promoção, de um melhor prognóstico, e só isso, né, é o combo da felicidade, é o combo que o paciente espera, bom, a qualidade de vida dele durante o tratamento vai ser muito maior, né? Então, sim, é para manter essas condutas de alimentação saudável, é para valorizar, sim, a importância da alimentação antes do diagnóstico, durante o diagnóstico e pós o diagnóstico, tá bom, Nutri? Bom, eu espero que você tenha gostado de todas essas informações, de todas essas dicas. Eu espero ter contribuído de alguma maneira com a sua prática clínica. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu vou adorar saber a sua opinião. Vou adorar poder conversar com você, trocar figurinhas com você acerca desse assunto, tá? E se você gostou, então fica ligado, fica ligada, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página e comigo você não fica de mãos atadas.